Lembra o contexto de quando Jesus anda sobre a água? Os discípulos ali no barquinho, alta madrugada, já sacudido pelas ondas, porque o vento era contrário, situação tensa, né? De repente eles veem alguém chegando andando em cima da água e pensam que é um fantasma e gritam de medo. Era Jesus que estava chegando ali, ou seja, era tudo de melhor que eles podiam ter no momento. Mas eles, por conta do medo, enxergam bem diferente isso. A situação que já estava tensa, eles veem piorando ainda, agora ainda tem um fantasma. Mas Jesus diz, coragem, sou eu, ou ainda, eu sou, não tenham medo. E isso faz uma enorme diferença, pensando nas nossas situações no dia a dia mesmo, no sentido de como a gente enxerga as situações. A diferença entre enxergar a coisa distorcida como o medo nos leva a ver, ou enxergar Jesus nessa situação e ouvir o que ele está falando. Muitas vezes não é que a gente escolhe intencionalmente o medo, às vezes é natural ele vir, mas justamente sabendo disso, colocar a posição em superar isso e se concentrar em ver como Deus está agindo nessa situação, o que Jesus, que está ali perto, está dizendo para nós, para a gente andar a partir disso. E falando em andar a partir disso, Pedro, quando ouve Jesus falando, sou eu, ele fala, se é você, então me fala para ir andando em cima da água também. E Jesus diz, vem. Aí Pedro, de fato, vai e começa a andar em cima da água. Literalmente, ele andou em cima da água, mas fundamentalmente, ou seja, o princípio aí, ele andou sobre a palavra de Jesus. Foi porque Jesus disse, vem, que ele conseguiu ir. Essa ação de Pedro denotou confiança no que Jesus disse. E eu estou trazendo esse termo confiança porque quando Pedro começa a afundar e Jesus salva ele, o que Jesus diz para Pedro é homem de pouca fé. E fé, originalmente, significa justamente confiança, fidelidade, que foi o que Pedro teve ali no começo para andar em cima da água. Ele confiou no que Jesus disse, vem, então ele foi. Ou ainda a gente pode pensar que ele foi fiel a essa palavra de Jesus, porque Jesus disse uma coisa e ele fez aquilo ali. E Pedro começou a afundar justamente quando ele percebeu o vento e teve medo. E ali Pedro teve aquele tipo de dúvida que às vezes paralisa a gente ou que afunda as coisas. Você vê que Jesus pergunta, por que você duvidou? Então Pedro, naquele momento, talvez ele deixou de confiar. E aí ele já não estava mais andando naquela palavra. De certa forma ele desconfiou, deixou de confiar. E aí fica um exercício bem importante para a gente refletir na nossa prática. Coisas que de repente afundam, não vão para frente, porque a gente tomou ações ou teve falta de ações motivadas por medos. E aí como é bom e como é importante se a gente conseguir superar isso e focar naquilo que Jesus fala para nós e seguir adiante em cima do que ele diz, em cima dessa palavra. E lembrando, claro, né, que são ações que vêm daquilo que Jesus nos fala. Aquelas que são resultados, assim, do nosso próprio reino, vamos dizer, não do reino de Deus, essas é melhor descontinuar mesmo, para que a gente passe a ter foco naquilo que Deus nos diz, ou seja, para ser reinados por ele. Afinal, a boa notícia de Jesus é mudem de mentalidade, que o reino de Deus está perto.